Capítulo 21. Meu comportamento pode estar errado, mas não é culpa minha. Mentalidade de deserto, número 6. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Respondeu a mulher: a serpente me enganou, me iludiu, levou a melhor e me ludibriou, e eu comi. Gênesis capítulo 3, versículos 12 e 13. A relutância de alguém em assumir responsabilidade pelas próprias ações, colocando a culpa de tudo que está errado ou sai errado em outra pessoa, é um motivo muito sério para uma vida de deserto. Vemos o problema se manifestando desde o início dos tempos. Quando confrontados pelo seu pecado no jardim do Éden, Adão e Eva culparam um ao outro, a Deus e ao diabo, evadindo-se, portanto, da responsabilidade pessoal pelas ações deles. É tudo culpa sua. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Gênesis 16, versículo 1 a 6. A mesma cena representada por Adão e Eva é vista aqui na disputa entre Abrão e Sara. Eles estavam cansados de esperar que Deus cumprisse sua promessa de uma criança nascida deles, então apelaram para a carne e fizeram do jeito deles. Quando as coisas saíram erradas e começaram a causar problemas, eles começaram a culpar um ao outro. No passado, observei esse mesmo tipo de cena inúmeras vezes em meu próprio lar. Entre Dave e eu, parecia que estávamos continuamente nos evadindo dos problemas reais da vida, jamais querendo enfrentar a realidade. Recordo-me vivamente de ter orado para que Dave mudasse. Eu estava lendo a Bíblia e via mais e mais os defeitos dele e como ele precisava ser diferente. Enquanto orava, o Senhor falou comigo: Joyce, Dave não é o problema, você é o problema. Fiquei desolada, chorei e chorei. Chorei por 3 dias porque Deus estava me mostrando como era viver na mesma casa comigo. Ele me mostrou como eu tentava controlar tudo o que acontecia, como resmungava e me queixava e por aí afora. Foi uma bofetada chocante no meu orgulho, mas foi também o início da minha recuperação com o Senhor. Como a maioria das pessoas, eu colocava a culpa de tudo em alguém, mais ou em alguma circunstância além do meu controle. Pensava que estava agindo mal, porque havia sido abusada, mas Deus me disse: o abuso pode ser a razão de você agir desta forma, mas não o use como desculpa para permanecer assim. Satanás trabalha com afinco em nossa mente, construindo fortalezas que nos impedem de enfrentar a verdade. A verdade nos libertará e ele sabe disso. Não creio que exista algo mais penoso emocionalmente do que enfrentar a verdade sobre nós mesmos e nosso comportamento. Como é penoso? A maioria das pessoas foge disso. É razoavelmente fácil enfrentar a verdade sobre alguma outra pessoa, mas quando precisamos nos enfrentar, achamos muito mais difícil. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil, desprezível e insubstancial. Números capítulo 21, versículo 5.
Como você deve se lembrar, os israelitas queixavam-se de que todos os seus problemas eram por culpa de Deus e de Moisés. Eles se eximiram com sucesso de qualquer responsabilidade pessoal por estarem no deserto por um tão longo tempo. Deus me mostrou que essa foi uma das principais mentalidades de deserto que os manteve lá por 40 anos. Foi também uma das principais razões porque gastei tantos anos caminhando em volta das mesmas montanhas em minha vida. Minha lista de desculpas porque estava agindo mal era infindável. Se não tivesse sido abusada quando criança, eu não seria mal-humorada. Se meus filhos me ajudassem mais, eu agiria melhor. Se Dave não jogasse golfe aos sábados, eu não seria tão solitária. Se Dave me comprasse mais presentes, eu não seria tão negativa. Se eu não tivesse de trabalhar, não estaria tão cansada e irritável. Então, deixei o emprego. Então, se pudesse sair mais de casa, eu não ficaria tão aborrecida. Se apenas tivesse mais dinheiro, se nós tivéssemos nossa própria casa, então compramos uma e... Se pelo menos não tivéssemos tantas coisas, se tivéssemos vizinhos melhores ou amigos diferentes, se. Mas, disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem vós mesmo a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, de grande estatura e coragem. Números 13, verso 1 e 3, e os versículos 25 a 28. Se e mais são as duas palavras mais enganosas que Satanás planta na nossa mente. Os 12 espias que foram enviados à terra prometida como patrulha de reconhecimento voltaram com um cacho de uvas tão grande que tinha de ser carregado em uma estaca por 2 homens. Mas o relato que deram a Moisés e ao povo foi negativo. Foi o mas que os derrotou. Eles deveriam ter mantido os olhos em Deus e não no problema em potencial. Uma das razões de nossos problemas nos derrotarem é porque pensamos que eles são maiores do que Deus. Essa pode ser também a razão porque temos dificuldade em enfrentar a verdade. Não estamos certos de que Deus pode nos mudar. Então nos escondemos de nós mesmos em vez de nos encararmos como realmente somos. Agora não me é tão difícil encarar a verdade sobre mim, mesmo quando Deus está tratando de mim, porque sei que Ele pode me mudar. E já vi o que Ele pode fazer e confio nele. Entretanto, no início da minha caminhada com Ele era difícil. Tinha passado a maior parte da minha vida me escondendo de uma coisa ou de outra. Tinha vivido na escuridão por um tempo tão longo que sair para a luz não foi fácil. A verdade no íntimo. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias e amável bondade, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente e repetidamente da minha iniquidade e purifica-me, e limpa-me e faze-me inteiramente puro do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em estado de iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, e eu sou pecador também. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Salmo 51, verso 1 ao 6.
No Salmo 51, o rei Davi estava clamando a Deus por misericórdia e perdão, porque o Senhor estava tratando com ele sobre seu pecado com Batseba e o assassinato de seu marido. Acredite ou não, o pecado de Davi havia ocorrido 1 ano antes de seu salmo ser escrito, mas ele não o havia encarado nem reconhecido. Ele não estava enfrentando a verdade, mas enquanto se recusasse a fazê-lo, não poderia se arrepender, e enquanto não se arrependesse, Deus não poderia perdoá-lo. O verso 6 dessa passagem é um versículo poderoso. Ele diz que Deus deseja a verdade no íntimo. Isso significa que, se desejar receber as bênçãos de Deus, deveremos ser honestos com Ele sobre nós e sobre nossos pecados. A confissão precede o perdão. Se dissermos que não temos pecado nenhum, recusando-nos a admitir que somos pecadores, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade que o Evangelho apresenta não está em nós, não habita em nossos corações. Se admitirmos de livre e espontânea vontade que somos pecadores e confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, fiel à sua própria natureza e promessas, para nos perdoar os pecados, repudiar a nossa ilegalidade e nos purificar continuamente de toda injustiça, de tudo que não está em conformidade com seu propósito, pensamento e ação. Se dissermos e alegarmos que não temos cometido pecado, contradizemos a sua palavra e fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. A mensagem dividida do Evangelho não está em nossos corações. 1 João, capítulo 1, dos versos 8 a 10. Deus é rápido para nos perdoar se arrependermos verdadeiramente, mas não podemos nos arrepender se não enfrentarmos e reconhecermos a verdade sobre o que fizemos. Admitir que fizemos alguma coisa errada, mas então dar uma desculpa para o erro, não é a maneira de Deus enfrentar a verdade. Naturalmente queremos nos justificar e as nossas ações, mas a Bíblia diz que nossa justificação encontra-se somente em Jesus Cristo. Romanos capítulo 3, dos versos 20 e 24. Você e eu somos justificados diante de Deus depois de pecarmos apenas pelo sangue de Jesus, não por desculpas. Lembro-me de quando uma vizinha me telefonou um dia e me pediu para levá-la ao banco naquele momento, antes que ele fechasse, porque o carro dela não estava ligando. Eu estava ocupada fazendo minhas coisas e não queria parar. Então fui rude e impaciente com ela. Assim que desliguei o telefone, senti que tinha agido muito mal e que precisava ligar-lhe, pedir-lhe desculpas e levá-la ao banco. Minha mente estava cheia de desculpas que lhe davam por ter reagido tão mal. Não estava me sentindo bem, estava ocupada, eu mesmo estava tendo um dia difícil. Mas lá no meu espírito eu podia sentir o Espírito Santo me dizendo para não dar nenhuma desculpa. Apenas telefone-lhe e diga-lhe que você estava errada, ponto final. Não diga nada além de eu estava errada e não há desculpas para a forma como me comportei. Por favor, perdoe-me e deixe-me levá-lo ao banco. Posso dizer-lhe que foi difícil fazer isso. Minha carne estava sendo cortada. Podia sentir esta coisinha correndo em volta da minha alma desesperadamente, tentando encontrar um lugar para se esconder. Mas não há como esconder-se da verdade, porque a verdade é a luz. A verdade é luz. No princípio, antes de tudo era o Verbo, Cristo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E estava presente no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas e vieram à existência por intermédio dele, e sem ele nada, nem mesmo uma coisa do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Não a apagaram ou absorveram, nem se apropriaram dela, nem foram receptivas a ela. João capítulo 1, versículo 1 a 5. A verdade é uma das mais poderosas armas contra o reino das trevas. A verdade é luz e a Bíblia diz que a escuridão jamais subjugou a luz e jamais subjugará. Satanás quer manter as coisas escondidas na escuridão, mas o Espírito Santo quer trazê-las à luz e tratar delas. Não podemos ser verdadeira e genuinamente livres. Jesus diz que a verdade nos libertaria. João capítulo 8, versículo 32. Essa verdade é revelada pelo Espírito Santo. O Espírito de verdade. Tenho ainda muito que vos dizer,
mas vós não o podeis suportar, nem compreender agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Espírito que dá a verdade, ele vos guiará a toda a verdade total, completa. João capítulo 16, versos 12 e 13. Jesus poderia ter mostrado toda a verdade aos seus discípulos, mas ele sabia que eles não estavam prontos para isso. Ele lhes disse que eles teriam de esperar até que o Espírito Santo descesse do céu para ficar com eles e morar neles. Depois que Jesus subiu ao céu, ele enviou o Espírito Santo para trabalhar conosco, preparando-nos continuamente para que a glória de Deus fosse manifesta por nosso intermédio em vários níveis. Como podemos ter o Espírito Santo trabalhando em nossa vida se não enfrentarmos a verdade? Ele é chamado de o Espírito da Verdade. A faceta principal do seu ministério a nós é nos ajudar a enfrentar a verdade, trazer-nos a um lugar de verdade, porque apenas a verdade nos libertará. Alguma coisa em seu passado, uma pessoa, um acontecimento ou circunstância que o magoou, pode ser a causa de sua atitude e de seu comportamento errado, mas não permita que isso se torne uma desculpa para permanecer desta forma. Muitos dos meus problemas de comportamento foram causados por ter sido sexual, verbal e emocionalmente abusada por muitos anos. Mas fiquei presa aos padrões de comportamento errado quando usei o abuso como uma desculpa para eles. Isto é como defender seu inimigo dizendo: eu odeio esta coisa, mas é por isso que eu aguardo. Você pode experimentar uma gloriosa liberdade de cada escravidão definitivamente. Você não precisa gastar 40 anos vagueando no deserto. Ou se você já gastou 40 anos ou mais lá porque não sabia que as mentalidades do deserto o estavam mantendo lá, hoje pode ser o seu dia de decisão. Peça a Deus que comece a mostrar-lhe a verdade sobre você mesmo. Quando Ele o fizer, suporte. Não será fácil, mas lembre-se de que Ele prometeu: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13, versículo 5. Você está a caminho da saída do deserto. Desfrute a terra prometida. Capítulo 22. Minha vida é tão miserável. Tenho pena de mim mesmo, porque minha vida é tão infeliz. Mentalidade de deserto, número 7. Levantou, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram e lamentaram. Números 14, versículo 1 e 2. Os israelitas se sentiam extremamente com penas deles mesmos. Cada dificuldade se tornava uma nova desculpa para se afundar em autopiedade. Lembro-me do que o Senhor me falou durante uma das minhas festas de autopiedade. Ele disse: Joyce, você pode ser lamentável ou cheia de poder, mas você não pode ser as duas coisas. Este é um capítulo pelo qual não quero passar rapidamente, e vitalmente importante entender que não podemos acolher certos demônios de autopiedade e também andar no poder de Deus. Consolem-se e edifiquem-se uns aos outros. Consolai-vos, admoestai-vos e exortai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos, fortalecei-vos e sustentai-vos, reciprocamente, como também estáis fazendo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Foi-me difícil abrir mão da pena. Eu a havia usado por anos para me confortar quando estava sofrendo. No instante em que alguém nos fere, em que experimentamos desapontamento, o diabo nomeia um demônio para nos cochichar mentiras sobre como fomos maltratados cruel e injustamente. Tudo o que você precisa fazer é ouvir os pensamentos se precipitando em sua mente durante tais ocasiões e perceberá rapidamente como o inimigo usa a autopiedade para nos manter em escravidão. A Bíblia, entretanto, não nos dá liberdade para sentir pena de nós mesmos. Em vez disso, devemos encorajar e edificar uns aos outros no Senhor. Há um dom verdadeiro de compaixão, que é ter piedade divina por aqueles que estão sofrendo e gastar nossa vida aliviando o sofrimento deles. Mas a autopiedade é deturpada porque tomamos algo que Deus planejou para ser dado aos outros e o tomamos para nós. O amor é da mesma maneira. Romanos 5, versículo 5 diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo.
Ele fez isso para que pudéssemos saber quanto Deus nos amou e para que sejamos capazes de amar os outros. Quando tomamos o amor de Deus, que deve ser distribuído, e o tomamos para nós mesmos, estamos sendo egoístas, o que na verdade nos destrói. A autopiedade é idolatria. Voltarmos-nos para nós mesmos, concentrarmos-nos em nós e nos nossos sentimentos, apenas nos faz ciente do nosso próprio eu e das nossas próprias necessidades e interesses. E essa é certamente uma forma mesquinha de viver. Pense nos outros. Não tenha cada um em vista o que é propriamente meramente seu interesse, senão cada qual o que é interesse dos outros. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Recentemente, um dos nossos compromissos de palestras foi cancelado inesperadamente. E era o que eu estava aguardando com mais interesse e inicialmente fiquei um pouco desapontada. Houve um tempo em que um incidente como esse teria me atirado em uma crise de autopiedade, crítica e julgamento da outra parte e todos os tipos de pensamentos e ações negativos. Tenho, desde então, aprendido a, nesse tipo de situação, simplesmente ficar quieta. É melhor não dizer nada do que dizer a coisa errada. Quando me sentei silenciosamente, Deus começou a me mostrar a situação do ponto de vista das outras pessoas envolvidas. Eles não tinham conseguido encontrar um local para realizar o encontro, e Deus me mostrou como isso lhes causou desapontamento. Eles estavam contando com o encontro, aguardando-o com grande expectativa e agora não poderiam tê-lo. É surpreendente como podemos nos manter fora da autopiedade se olharmos para o lado da outra pessoa e não apenas para o nosso. A autopiedade é alimentada ao pensarmos apenas em nós e em ninguém mais. Nós, literalmente, exaurimos-nos algumas vezes tentando ganhar a simpatia. Sim, a autopiedade é a maior armadilha e um dos instrumentos favoritos de Satanás para nos manter no deserto. Se não formos cuidadosos, poderemos, na verdade, nos tornar viciados nela. Um vício é alguma feita como resposta automática a algum estímulo. Um padrão de comportamento aprendido que se tornou habitual. Quanto tempo você gasta com autopiedade? Como você responde aos seus desapontamentos? Um cristão tem um privilégio raro quando experimenta desapontamento. Ele pode ser reapontado, isto é, redirecionado. Com Deus há sempre um novo começo à disposição. A autopiedade, entretanto, nos mantém presos ao passado. Ceda e deixe Deus agir. Não vos lembreis sinceramente das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis, e sabeis, nem prestareis atenção a ela? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19. Desperdicei tantos anos da minha vida tendo pena de mim mesmo. Era um daqueles casos de vício. Minha resposta automática a qualquer tipo de desapontamento era a autopiedade. Satanás imediatamente enchia minha mente com pensamentos errados e, sem saber como pensar sobre o que estava pensando, eu simplesmente pensava em qualquer coisa que vinha à minha cabeça. Quanto mais pensava, mais conduída me sentia. Frequentemente conto histórias dos anos iniciais do meu casamento. Todo domingo à tarde, durante a temporada de futebol, Dave queria assistir aos jogos na televisão. Se não fosse a temporada de futebol, era alguma outra temporada de bola. Dave gostava muito de tudo isso e eu não gostava de nada. Ele gostava de qualquer coisa que envolvesse uma bola pulando e podia ser tão facilmente envolvido por algum esporte que nem mesmo se dava conta que eu existia. Certa vez parei diante dele e disse claramente: Dave, não me sinto nem um pouco bem. Sinto-me como se fosse morrer. Sem levantar os olhos da tela do televisor, ele disse: Ah, que bom, querida.
Passei muitas tardes de domingo com raiva e com autopiedade. Sempre limpava a casa quando ficava irritada com Dave. Agora sei que estava tentando fazê-lo sentir-se culpado por se divertir enquanto eu estava tão infeliz. Eu costumava andar pela casa com raiva, batendo portas e gavetas, marchando para dentro e para fora do cômodo em que ele estava, com o aspirador de pó na mão, fazendo um grande alarido de que como estava trabalhando duro. Eu estava, claro, tentando atrair a atenção dele, mas ele quase não me notava. Eu desistia e ia para os fundos da casa, sentava-me no chão do banheiro para chorar. Quanto mais chorava, mais pena eu sentia de mim. Deus me deu uma revelação anos mais tarde sobre por que uma mulher vai ao banheiro para chorar. Ele disse que é porque há um grande espelho lá. E depois que ela chorou por um longo tempo, pode ficar em pé e dar uma longa olhada para si mesma e ver como ela realmente parece lamentável. Algumas vezes eu parecia tão mal quando via a minha imagem no espelho que começava a chorar de novo. Finalmente fazia meu último e pesaroso passeio pela sala de estar em que Dave estava andando vagarosamente e muito deploravelmente. Ele, ocasionalmente, olhava-me o tempo suficiente para me pedir um chá gelado se eu fosse à cozinha. A verdade é esta, não funcionou. Exauri-me emocionalmente, frequentemente acabando por me sentir fisicamente doente por causa de todas as emoções erradas que havia experimentado durante o dia. Deus não vai libertá-lo pela sua própria mão, mas pela dele. Apenas Deus pode mudar pessoas. Ninguém, exceto o poderoso, poderia ter desencorajado David a assistir a tantos esportes como fazia. À medida que aprendi a confiar no Senhor e a parar de me revolver em autopiedade quando não conseguia as coisas do meu jeito, Dave realmente adquiriu mais equilíbrio no que diz respeito a assistir a eventos esportivos. Ele ainda os aprecia, e agora isso realmente não me incomoda. Apenas uso o tempo para fazer coisas de que gosto. Se quero ou preciso fazer uma outra coisa, peço a Dave com doçura, não com raiva. E na maioria das vezes ele se mostra pronto a alterar seus planos. Há, entretanto, aquelas vezes, sempre haverá, em que não consigo fazer como quero. Assim que sinto que minhas emoções começarem a subir, oro. Ó Deus, ajuda-me a passar nesse teste. Não quero rodear esta montanha nem mesmo uma vez mais.